Olá pessoal, tudo bom? Vamos a mais uma aula de física. Dessa vez iremos falar sobre hidrostática ou fluidostática. Tanto faz dizer hidrostática como dizer fluidostática, que é um segmento também lá da estática, na qual a gente faz o estudo dos corpos em equilíbrios. Fizemos o estudo do equilíbrio dos sólidos, agora o equilíbrio dos líquidos e dos gases. A hidrostática ou fluidostática, porque hidro significa água, tática é equilíbrio, então estudo do equilíbrio da água. Ou fluidostática, fluido, líquidos e gases, estudo dos líquidos e dos gases em equilíbrio. Enfim, a fluidostática ou a hidrostática nada mais é do que o segmento da estática, da mecânica estática, tá? Que estuda os corpos mergulhados em fluidos em equilíbrio. Então nós iremos estudar, agora fazer análise do estudo dos corpos mergulhados em fluidos, em líquidos e em gases. E aí iremos entender, por exemplo, por que as embarcações não afundam, né? Nós iremos entender que tem algumas grandezas relacionadas a esse fenômeno. A densidade, o empuxo, enfim, faremos o estudo dessas grandezas, né? Iremos entender, por exemplo, como que Arquimedes descobriu para o rei se aquela joia realmente era ouro, 100% ouro ou não. Portanto, nesse segmento que nós iniciaremos agora, faremos o estudo das grandezas relacionadas aos corpos, aos fenômenos que ocorrem com os corpos mergulhados em água e mergulhados em líquido. Ok? Então vamos que vamos. A primeira grandeza relacionada aí no estudo da hidrostática ou da fluidostática é a densidade e a massa específica. São as primeiras grandezas que nós iremos estudar. Primeiro a densidade do corpo, de um corpo, depois a massa específica de um corpo. Você estuda na física e estuda também na química. E aí nós vimos o seguinte, que densidade é a grandeza física relacionada à massa e ao volume. A grandeza física que relaciona o quanto de massa nós temos em um certo volume. Então essa relação de massa e volume, a relação entre essas duas grandezas, nos dará uma outra grandeza derivada chamada de densidade. E eu costumo dizer a meus alunos que a palavra densidade, a etimologia da palavra densidade vem de descer. Portanto, a densidade é a grandeza que faz os corpos descer. Alguns corpos descem primeiro, outros descem depois. Alguns corpos descem mais, outros menos. E está relacionado ao fato de descer, está relacionado à questão de descer ou não, de descer muito ou pouco, a massa do corpo e o volume do corpo, que nos dará, que irá derivar, como falei, a grandeza chamada de densidade. Então coloca na cabeça, densidade é a grandeza que faz os corpos descer, a grandeza que relaciona a massa ao volume, o quanto de massa um corpo tem em um certo volume. E para nós entendermos a densidade, vamos fazer o seguinte, vamos comparar aí dois corpos, um de borracha e outro de metal, nas quais ambos têm uma massa de 1 kg. Então vejam, ambos os corpos têm a mesma massa, 1 kg. Se formos calcular o peso, é pegar a massa e multiplicar pela gravidade 10 da Terra. Então 1 vezes 10, 10 newton. Então eles têm a mesma massa, 1 kg, têm o mesmo peso, 10 newton. Mas se nós jogarmos dentro d'água esse corpo de borracha, essa esfera de borracha e essa esfera de metal, nós sabemos que a de metal desce primeiro, né, ou desce mais. Por quê? Porque muito embora os dois corpos tenham a mesma massa e o mesmo peso, o corpo de metal ele é mais denso, tem uma maior densidade do que o corpo de borracha. Portanto, a densidade é a grandeza que faz os corpos descer e é o quanto de massa nós temos em um certo volume. Porque o corpo de metal desce primeiro porque tem uma quantidade maior
aliás, tem uma concentração maior de massa, maior não, igual, porque é tudo 1 kg, tem uma concentração igual de massa, igual à da borracha, em um volume menor. Percebam que o volume do corpo de metal é menor do que o volume do corpo de borracha. Então, para eles terem a mesma massa, a mesma concentração de massa, um tem um volume menor e outro maior. O que tem um volume menor tem a maior densidade, desce primeiro. Então, veja, nós temos aí uma certa quantidade de massa iguais, a mesma quantidade de massa em volumes diferentes. É isso que nos dá a grandeza chamada de densidade. O quanto de massa nós temos em um certo volume para o metal, o quanto de massa nós temos em um certo volume para a borracha. Isso é que caracteriza a grandeza chamada de densidade, que faz os corpos descer. A grandeza que se relaciona de maneira direta com a massa e de maneira inversa com o volume. Porque você há de concordar comigo que quanto maior a massa, maior será a densidade. Se você joga uma bola de 1 kg dentro d'água e joga uma de 10 kg, a de 10 kg vai descer primeiro, porque terá uma maior densidade por ter uma maior massa. Quanto maior a massa, maior a densidade. Então a densidade se relaciona de maneira direta com a massa. No entanto, de maneira inversa com o volume. Vejam que a de metal desceu primeiro, mesmo tendo a mesma massa, porque o volume é menor. Então, sendo o volume menor, desce primeiro. Costumo também dizer aos meus alunos o seguinte, vejam que geralmente as embarcações têm um volume imenso, são bastante pesadas, mas não descem, né, dentro d'água. Aí você joga uma pedra bem pequenininha, ela desce, porque tem um volume pequeno. Se o volume é pequeno, a densidade é grande. Então, densidade e a grandeza que se relacionam de maneira direta com a massa e de maneira inversa com o volume. Para o cálculo da densidade, é só dividir aí a massa pelo volume, como nós estamos vendo nessa forma. Calcular a densidade é dividir a massa pelo volume, onde aí na fórmula nós temos que D representa a densidade, M a massa do corpo e V o volume. Como toda grandeza tem unidade, a massa será medida em grama, o volume em centímetros cúbicos, porque o volume é uma representação tridimensional. Então nós teremos comprimento, altura e profundidade, né, ou largura. E nas 3 dimensões nós teremos centímetro, então centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Vocês sabem lá da matemática que a unidade de volume é centímetros cúbicos. Sendo a massa em grama, o volume em centímetros cúbicos, a unidade da densidade vai ser a unidade da massa dividido pela unidade de volume. Grama dividido por centímetros cúbicos, gramas por centímetros cúbicos. Mas a massa pode ser medida em quilograma e o volume em metros cúbicos. Se a massa for medida em quilograma e o volume em metros cúbicos, a densidade será medida em quilogramas por metros cúbicos, ok? Vamos a um exemplo. Um técnico, ao analisar um objeto de amostra de 240 centímetros cúbicos e 180 gramas, obteve uma densidade de quanto? Então veja, 240 centímetros cúbicos é o volume, 180 gramas é a massa. Vamos calcular a densidade. Retiramos os dados, massa 180 gramas, tudo que for medido em grama e quilo é a massa, tudo que for medido em centímetros cúbicos ou em metros cúbicos, volume. Então, massa 180 gramas, volume 240 centímetros cúbicos. Quanto que será a densidade? E aí nós sabemos que é só dividir a massa pelo volume. A densidade será, o outro ficou invertido, 180 gramas por 240. Então, dividindo, nós temos aí 0,75, dividindo 180 por 240, 0,75 gramas por centímetros cúbicos. Interessante que a fórmula ficou invertida, não sei por que aí. Então vamos corrigir. Beleza, pessoal? Então, para calcular a densidade, é só dividir a massa pelo volume. Tá? Muito bem, então continuando agora, já vimos densidade. E agora a massa específica de um corpo, que a gente representa pela letra Rho. A letra grega é chamada de Rho, não é um P, é um Rho. E aí nós temos o seguinte, que a massa específica do corpo é a grandeza física que relaciona a massa de um corpo maciço ao seu volume.
subtraindo a parte oca. Ou seja, a massa específica, vamos dizer assim, é o mesmo que a densidade, porque é a relação de massa com volume. O quanto de massa você tem em um certo volume. A diferença é que a massa específica só serve para corpos maciços, tá? Não serve para corpo oco. Veja que ele diz que a massa que a grandeza que relaciona a massa de um corpo maciço ao seu volume. Então, de fato, o quanto de massa tem naquele volume. É algo muito mais específico do que a densidade. É como se a densidade nós fizéssemos uma média de massa que tem naquele corpo ali, naquele certo volume. A massa específica você vai verificar especificamente, de fato, o quanto de massa tem naquele corpo ali. Mas o cálculo é o mesmo, é só dividir a massa pelo volume. Então veja, por exemplo, que se o corpo é maciço, a densidade vai coincidir com a massa específica. Se não é maciço, você vai retirar, vai subtrair a parte oca para calcular a massa específica. Para o cálculo da densidade não precisa, mas para o cálculo da massa específica sim. Tá? Como diz aí, a densidade e a massa específica coincidem, são a mesma, apenas quando o corpo é homogêneo e maciço, isto é, quando é constituído por uma única substância e sem espaço vazio. Tá? Então, é isso aí. Na prova, falou em massa específica, calcule a densidade do corpo. Tá? Calcule a densidade do corpo. Se perguntar a diferença, vocês vão dizer justamente isso. Que para a massa específica, você irá subtrair, retirar a parte oca. Para a densidade não precisa, mas o cálculo é o mesmo. E a densidade relativa, ou a densidade de uma mistura de substância? Porque nós vimos como calcular a densidade de uma substância. Você vai lá verificar o quanto de massa tem no volume daquela substância. Mas se for uma mistura de substâncias, aí você vai calcular a densidade relativa a esses dois corpos, a essas duas substâncias que ali estão misturadas. Por isso que a gente chama de densidade relativa, né? Porque vai relativizar a densidade dessas várias substâncias aí que estão misturadas. E aí é fácil, para o cálculo da densidade relativa a uma mistura de substâncias, A com uma substância B, uma substância C, substância D, enfim, será dada da seguinte forma. Veja, temos aqui duas substâncias, sal que tem uma certa densidade, uma massa e um volume. Água que tem uma densidade diferente, uma massa diferente, um volume diferente aí. Aí você mistura os dois. A densidade dessa mistura será dada pela seguinte fórmula. É você somar as massas, massa de A mais massa de B mais massa de C mais massa de D e assim sucessivamente. E somar também os volumes, volume de A mais volume de B mais volume de C, volume de D. E aí dividir a soma da massa pela soma dos volumes. Então não tem dificuldade. Para calcular a densidade da mistura, soma as massas, soma os volumes e divide o resultado da soma das massas pelo resultado da soma dos volumes. Você estará aí calculando a densidade da mistura, ok? Então vamos a um exemplo. Ó, veja, ele diz assim, questão boa. Dados dois líquidos A, cuja densidade é 4 gramas por ml, e um volume 80 ml, e B, cuja densidade é 5 gramas por ml, e o volume é 120 ml. Qual a densidade relativa da mistura desses líquidos? Primeira consideração, vamos retirar os dados, tá? Mas antes de retirar os dados, vamos fazer aqui uma consideração. O aluno deve estar dizendo, professor, a unidade de volume não é centímetro cúbico ou metros cúbicos? Sim, a unidade do SI, o Sistema Internacional. No entanto, algumas questões trazem litro, ml, que não é unidade de volume, e sim de capacidade, mas algumas questões podem sim considerar como sendo unidade de volume, faz essa conversão de capacidade para volume. Se a questão der ml, litro, você vai usar ml ou litro. Se não der, a unidade padrão, a unidade internacional é centímetros cúbicos ou metros cúbicos. Vamos retirar os dados. Entende que são dois corpos, A e B. O corpo A, diz aí na questão, ó, tem densidade de 4 gramas por ml e volume 80 ml. Então, retirei os dados. Volume de A, 80 ml, densidade 4 gramas por ml. E temos um corpo B, cuja densidade é 5 gramas por ml e volume 120 ml. Tá, beleza. Para o cálculo da densidade relativa da mistura, nós vamos somar as massas, somar os volumes, dividir o resultado da soma da massa pela soma dos volumes. Temos aí os volumes para somar, temos o volume de A e o volume de B.
mas nós não temos as massas de A e massa de B para somar. Então, primeiro nós vamos percorrer um caminho para depois fazer essa substituição. Mas é fácil, veja. Densidade é massa sobre volume. Se nós fizermos extremo pelos meios para brincar com essa fórmula da densidade, nós temos extremo pelos meios. Abaixo do D tem 1, uma vez M é M, D vezes V. Ou seja, para calcular a massa, é só multiplicar a densidade pelo volume. A fórmula da densidade nos diz isso, que o cálculo da densidade é a divisão da massa pelo volume. Mas o cálculo da massa é a multiplicação da densidade pelo volume, é só fazer o cruzamento meio pelos extremos. Abaixo do D tem 1, uma vez M é M, D vezes V. Você multiplica cruzando. Então, para calcular a massa, é só multiplicar a densidade pelo volume. Ou seja, para nós encontrarmos a massa de A, multiplica a densidade de A pelo volume de A. Para encontrar a massa de B, multiplica a densidade de B pelo volume de B. Então, vamos lá. Encontrando a massa de A, vamos multiplicar a densidade de A pelo volume de A. Quanto é a densidade? É 4. O volume 80. 4 vezes 80 é 320 gramas. Então, acabamos de encontrar a massa de A apenas multiplicando o volume, a densidade de A pelo volume de A. E a massa de B, nós iremos multiplicar a densidade de B pelo volume de B. A densidade de B é 5, o volume é 120, 5 vezes 120, 600 gramas. Então, acabamos de descobrir que a massa de A é 320 gramas e a massa de B 600 gramas. Beleza. Então, vamos lá. Agora, para calcular a densidade da mistura, nós vamos fazer o quê? Soma as massas de A com a massa de B e o volume de A com o volume de B. Somando massa de A 320 com massa de B 600, nós temos que a soma dessas duas massas aí é 920 gramas. Somando o volume de A com o volume de B, o volume de A é 80 e o de B 120, 80 com 120 dá 200 ml. Agora nós iremos substituir na fórmula da densidade relativa da mistura. Pega a soma das massas, coloca no numerador e a soma do volume coloca no denominador. A soma das massas deu 920, a soma do volume deu 200. Então, 920 dividido por 200, nós temos aí que a densidade relativa da mistura desses dois líquidos A e B é 4,6 gramas por ml. Então, veja que é facinho, facinho, não tem dificuldade, beleza?